Antes de vocês irem pra Praga comigo, a gente vai mais coisas pra poder ir pra Praga. Deixa eu ver se eu botei minha chave. Eu tive aula agora de alemão, Deutsch Kurs, e agora eu tenho que botar minhas roupas pra lavar e também tenho que lavar a louça e fazer o almoço. Então vamos lá, amigos. Best, antes da gente ir pra Praga, muitas coisas pra fazer. Let's go! Of Portuguese history than I thought I ever would, even though this is a book that is. Bom dia, esqueci de ligar o microfone. A Hilária fez uma comida napolitana ontem e ela pediu pra eu provar. E eu estou provando em câmera, Hilária. Espero que você goste. Vamos lá. Meu Deus. Acho que tem queijo dentro e é frito. Nossa, muito bom. Muito bom, Hilária. E você piscou e eu, na verdade, já fiz tudo que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? Eu fiz o almoço. Na verdade, eu só esquentei a comida que eu comi ontem, que foi Pad Thai. Foi a primeira vez que eu comi um Pad Thai, que é uma comida tailandesa. Gostei, bem diferente, gostei, achei legal, achei interessante. Casa, meu exercício de escrita de alemão e um outro exercício que eu tinha que fazer para a faculdade. Só que quando eu vi, a professora tinha mandado um e-mail dizendo que ela não ia poder ir para aula amanhã. Então, ou seja, eu não vou ter aula, então eu não precisava ter feito. Mas eu fiz de qualquer jeito, que era tipo um exercício pra gente criar uma história com algumas coisas que ela deu pra gente, tipo personagens, lugares, motivos e tal, e ela fez tudo pra gente poder escrever uma história e todo mundo juntar os personagens e tal, tudo no final, pra, tipo, eles se encontrarem, né? Isso, eu fiz meu café, não filmei, tomei meu banho, arrumei minha mala, que é só minha mochila, e agora tô fazendo minha janta, né? Vou fazer minha janta, porque eu preciso comer, porque a gente vai sair 11 horas, pra gente chegar na estação, porque a gente vai pegar um ônibus para ir para a estação de trem. Para a estação de trem a gente vai pegar um outro ônibus para ir para Nuremberg. De Nuremberg a gente vai pegar um outro ônibus para ir para Praga. Então vai ser uma grande aventura hoje, né? Tenho 3 filmes que eu quero assistir, mas assim, eu não sei. Um se chama One More Shot, o outro é Merv e o outro é Fantasmas do Natal Presente, eu não lembro o nome do filme. Eu tava tentando assistir esse do Merv, só que eu tô achando um pouco chato, que é sobre um casal que tem um cachorro, mas aí se separaram, então o cara leva o cachorro pra praia, porque o cachorro tá depressivo, e aí eu acho que, enfim, ela vai junto, enfim, comédia romântica. Mas eu tô achando muito chato, eu só assisti meia hora, então acho que eu vou trocar pra One More Shot, porque o outro que eu quero assistir, que é os Fantasmas do Passado, Presente, sei lá, ele só tem alemão. E em alemão, com legenda em alemão, tipo assim, nem é pra me ajudar, né? Então, não falei do livro que eu tô lendo, que é um romance espirituoso da B.K. Borson. Eu finalmente comprei esse livro, porque eu estava com muita vontade de ler, tipo assim, toda hora eu vi alguém falando desse livro. É toda hora, tipo assim, qualquer vídeo que eu entrava de Natal, era todo mundo falando desse livro. Eu falei, gente, eu não aguento mais, entendeu? Todo mundo falando desse livro e eu não li ainda, então eu quero ler. E aí, tipo, todo mundo dando 5 estrelas. E eu falei, gente, vai mudar minha vida esse livro. Eu li muito pouco até agora, porque eu tentei ler um outro da Megan Quinn, mas eu não tava, tipo, amando muito. E aí eu preferi ler alguma coisa que eu realmente estivesse gostando bastante pra eu poder não desistir. Então, eu estou lendo esse da B.K. Borson agora. Eu não li muita coisa, então eu não sei a sinopse ainda. Eu sei que tem um cara que é um fantasma do passado que vai assombrar ela, mas ele na verdade só assombra pessoas em específico e ele não sabe por que que ele tá assombrando ela. Isso que eu sei da história por enquanto. Ela tá tendo um péssimo dia no começo de dezembro. E é isso. Falei demais. Aí até eu sair de casa, gente. Até daqui a pouco. Yes! We're here!
Hi. Hi. Eu vim contar rapidamente como é que foi a viagem, eu vou meio que descrever, porque eu não falei muito, até porque a gente estava dividindo um quarto, então eu preferi não fazer, tipo, um briefing de cada dia, mas eu vou contar pra vocês agora como é que foi cada dia, e aí eu vou separar, vou dividir, ao invés de ficar falando, tipo, por muito tempo, como eu já falo muito, né? Eu vou explicar um pouquinho de cada dia enquanto eles vão passando, né? Então, o primeiro dia que a gente chegou lá, a gente pegou um ônibus 3 horas da manhã, saindo de Nuremberg. Quando a gente chegou dentro do ônibus, tava muito cheio e, tipo, as pessoas estavam usando dois assentos para dormir, né? Porque era uma viagem durante a noite, então o pessoal tava dormindo, mas não tinha lugar, né? Ou tinha faltando alguns lugares e tal, então a gente foi falar com o motorista. Foi muito engraçado. Ele pegou e começou a jogar as coisas das pessoas, tipo assim, já pegar a perna da menina, tipo assim, aqui tem um lugar, jogar, jogou um negócio da menina. Gente, foi uma coisa assim que a gente ficou meio. O que que tá acontecendo? Foi muito engraçado, mas enfim. Depois a gente pegou o ônibus, né? E a gente viajou durante a noite. Chegamos umas 7 horas da manhã em Viena, em Praga. E aí a gente foi pro Starbucks, que era a única coisa que a gente tinha ali pra gente tomar um café. O problema é que a gente só podia entrar no hostel como qualquer check-in depois de 2 horas. E a gente claramente tinha muito tempo livre. Então o que a gente fez foi levar todas as malas pro centro da cidade, que é o Old Town Square, que foi onde a gente ficou a maior parte do primeiro dia.
que é a parte mais famosa, que tem várias coisas lá. Assim, quando a gente chegou, a gente tava ok, porque a gente não dormiu no ônibus, né? Porque situações precárias, mas a gente tava até ok quando a gente chegou, a gente tava bem animada. Então a gente viu o relógio, que é o relógio famoso, que é o relógio astronômico. De Praga, que a gente viu o showzinho, mas foi muito rápido. Eu achei que fosse mais, tipo, maior, né? Mas, enfim. Depois a gente foi pra livraria não, pra biblioteca municipal, que é onde tem um monumento dos livros, né, que vai até lá embaixo. Eu não sei como eles fizeram isso, mas é muito legal. E assim, a biblioteca é uma biblioteca normal, que não é nada histórico, você pode entrar e pegar os livros e tal. Então, eu sinto que muita gente só vai para ver mesmo o monumento, mas a gente entrou dentro da biblioteca porque a gente estava curioso. E é bem bonitinho, assim, bem legal, porque a gente também ficou 30 minutos na fila só para tirar foto com o monumento. Então a gente entrou, mas enfim, bem legalzinho, bem bonitinho. Pra cabeça do Franz Kafka, que é muito legal, gente. Muito legal. Eu estava muito ansiosa. Uma das meninas ficou assim, só isso? E eu assim, eu achei muito legal. Não sei por quê, mas eu achei muito legal. E eu fiquei me perguntando por que o Franz Kafka e por que a cabeça. Quer dizer, eu sei por que o Franz Kafka, porque ele é dessa parte da Europa, mas por que a cabeça dele? Enfim, fica aí o questionamento. A cada hora ele se mexe, né? A cabeça se mexe. E se você for de noite, ela ilumina. Então fica aí a dica. Só que eu não fui de noite, só fui de dia. Então não sei, não tenho fotos, não tenho vídeos. Fomos para Jungmann Square, que é onde filmaram Falcão e o Soldado Invernal. Eu sabia disso porque quando eu assisti Falcão e o Soldado Invernal, eu procurei um pouco saber. Na verdade, eu acho que eu assisti aquele negócio da Disney que eles faziam depois das séries, que era meio que um behind the scenes e os bastidores, né? E aí eles falaram que eles filmaram algumas coisas em Praga. Então, quando eu fui pra Praga, eu lembrei disso. E eu lembrei que aquela cena final que o John Walker mata um cara, que é uma cena tipo, ó, e eu não lembro por quê, porque eu não lembro dessa série direito, já faz 4 anos que eu assisti, porque eles gravaram em Praga. Então eu procurei saber e era bem perto da cabeça do Franz Kafka. Então a gente foi lá. Mas é muito engraçado, porque, tipo, não tinha ninguém tirando foto, não tinha ninguém vendo nada da praça, apenas eu tirando foto. Tipo assim, toda animada, porque eu realmente senti que eu estava no lugar onde a história foi feita. Depois a gente foi pra ver a estátua do Freud, que eu ainda não entendi por que que é o Freud, mas é a estátua dele, né, pendurado. Eu não sei por quê, eu li a explicação do cara que fez a estátua, mas eu ainda não entendi. Foi isso, assim, quando a gente chegou na hora do almoço, a gente foi no Christmas Market, que foi a nossa última parada do dia. A gente tava bem com fome e tentando procurar um lugar. Eu lembro que foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, tipo, 11h30. E aí a gente falou, não, até a gente procurar um lugar, comer e tal, já vai ser meio-dia, então tá tudo bem, a gente pode almoçar 11h30, não tem problema. Só que a gente comeu tão rápido que meio-dia a gente ainda já tinha terminado de comer. Então a gente ficou assim, o que a gente vai fazer agora? A gente tinha muito tempo ainda, então eu não lembro o que a gente fez, mas eu acho que a gente ficou andando pela Old Town Square, porque tem bastante coisa lá, é o centro histórico, mas tem bastante loja. A gente comeu aquele doce, doce local, mas eu achei bom, assim, mas mais ou menos. Eu não sei falar o nome, por isso que eu não falo. A gente tava muito cansado, a gente tava alucinando. Eu tava achando que eu ia cair de sono no meio da rua e tal, assim, achando que eu ia desaparecer, sei lá. Assim, eu estava muito cansada. Quando as queridas falam, ah, vamos andando até o hostel, 40 minutos. Eu falei, ah, só se quiserem que eu fique aqui, né? Só se quiserem que eu fique aqui. Então a gente pegou o trolley, a gente fez isso na maior parte dos dias. A gente pegou o trolley pra se mover pela cidade. É bem tranquilo, bem fácil, não é muito caro, assim, para o transporte público. E você pode comprar um ticket do dia inteiro. Então você tem o ticket pra rodar o dia inteiro de trolley. Eu gostei do trolleyzinho e ele vai pra
os pontos mais turísticos da cidade. Então, vale a pena. Chegou no hostel e dormimos, descansamos. Quando chegou a noite, a gente saiu pra comer. Porque a gente queria comer uma comida típica. Se bem que eu acho que a gente não comeu nenhuma comida típica. Eu não sei, na verdade. Mas a gente jantou num restaurante. E foi bem legal. Então, foi isso, assim. A gente fez no primeiro dia. A gente tava bem cansada, mas foi um dia bem legal. Vlog, 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 vlog. Outfit of the day. What is your outfit of the day? I look fancy. You look very fancy. Very fancy, very fancy. Yay! Where's Jada? She's We lost Jada. We lost Jada. We lost Jada. Where are you? Hi. Yay! The experience. Yeah. Yay! The experience. Morri. Oh my god, Jada. How many steps? How many steps? I don't know, in Hindi. now are 50. 50 steps, so many steps. 50. Esse vídeo com 2 horas só porque eu falo pra caramba. No segundo dia, a gente ficou mais na Ponte Carlos, na Charles Bridge, e a gente foi pra La Malestrana também. A gente foi no castelo, mas eu vou falar brevemente sobre isso. Começou na Ponte Charles Bridge, a gente tirou uma foto icônica, que é a foto do Depeche Mode. Eu não sabia da existência dessa foto, na verdade. Eu acho que eu sabia, mas eu não lembrava. Uma das meninas sugeriu, a Maria sugeriu que a gente tirasse uma foto assim, então eu tirei uma foto assim que ficou icônica. Se me permitem dizer, da experiência também da ponte é muito linda, e a vibe é muito, assim, uma neblina, então parece que você tá sempre num filme, sabe? Eu gostei muito de Praga por causa disso, parece que você tá num constante filme. A gente foi pra Malestrana e a gente passou pela ruazinha pequenininha, tem uma fila pra passar, inclusive, mas antes da gente ir na Malestrana, a gente passou pela
livraria de livros em inglês em que eu não ia comprar nada. Chegaremos lá. Depois a gente foi nessa rua bem estreitazinha que só pode passar uma pessoa por vez. Eu achei bem legal, achei maneiro. Assim, não é nada demais, mas é legalzinho. A gente não tava tão animada, mas foi bem rapidinho. Depois tiramos várias fotos e tal. E aí a gente foi pro castelo. A gente chegou no castelo, beleza. A gente subiu 50 mil degraus, porque pra chegar no castelo é bem no alto. Só que quando a gente chegou lá, já eram tipo 3 horas da tarde, porque a gente também almoçou num lugar bem típicozinho, né, de Praga, uma comida boa que eu não filmei, porque a gente comeu goulash, que é uma comida típica do lugar, só que eu esqueci de filmar, mas tava ok, bom, eu achei a comida do primeiro dia melhor. De janta. Só não lembro o nome do lugar também, porque a gente só saiu entrando. Mas se você tiver na Old Town Square e na Malastrana, você vai achar vários lugares com comida típica, então não é muito difícil de achar. Quando a gente, quando a gente chegou no castelo, já era um pouco tarde. E aí, quando a gente foi falar, tipo, pegar o ticket, o ingresso, a mulher não deixou a gente entrar porque, assim, já ia fechar. Ou seja, a gente teve que deixar para o dia seguinte. Então fomos ao Franz Kafka Museu, o Museu do Franz Kafka, que eu estava muito ansiosa para ir, inclusive eu insisti que a gente fosse. E foi um pouco sem graça. Assim, é legal em certos quesitos, mas a gente passou mais tempo na parte de compras, né? Do que a gente passou dentro do museu em si, porque o museu é muito pequenininho, só tem um andar, e o andar é tipo, é isso aqui, assim, basicamente. Então, eu gostei, mas eu também fico me perguntando se talvez eles pudessem estruturar o museu de uma forma diferente, não sei, cartas que tinham originais. Então, também tem muito da história de Praga em si, eu fiquei me perguntando por quê, se eram, enfim. Enfim, eu tinha comprado um livro dele, mas eu decidi no final comprar um outro livro, que foi Evenings and Weekends do Oshin McKenna. Eu acabei comprando porque eu quero muito ler esse livro há um tempo já. O Jack Edwards recomendou e disse que é muito bom. Então eu tava muito afim de ler. Só que o problema é que ele tá muito caro no Kindle, então eu nunca consigo comprar ele. Então eu decidi comprar aqui mesmo, mesmo que eu não tenha espaço na minha mala. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. E aí foi isso, assim, basicamente o nosso dia. Depois a gente foi comer no Popeyes, que é um fast food americano, mas a gente comeu, eu comi pela primeira vez lá, bom, ok. E aí depois a gente foi embora, a gente tava morrendo já de cansada, porque é, a gente ficou o dia inteiro na rua, então assim, ficamos muito cansadas. Ah, a gente viu a Dancing House também, esqueci de falar isso, mas a gente ficou muito brevemente lá, porque a Dancing House, na verdade, não tem muita coisa pra fazer. Você só entra na Dancing House e você só tira foto com a Dancing House, porque lá dentro é um bar e um restaurante. Então você tem que comer, tipo, pra ver a vista, né? Então, enfim, foi isso basicamente. E eu gostei muito do dia 2, foi meu favorito. Mas porque a gente viu uma coisa muito diferente, assim, enfim, eu gostei. Last day! Last day in Prague. Last day! Last day. Yay! Pro terceiro e último dia, a gente só foi no castelo,
que a gente tinha que ter ido no dia anterior, mas a gente não conseguiu. Então a gente foi no castelo no terceiro dia, nosso último dia, que foi ontem, né? Então foi basicamente que a gente tinha que fazer o check-out, né? E depois a gente foi pro castelo. Só que o castelo, ele tem a catedral junto. E pra chegar no castelo já é um tempo. Então, se você tem que ir pelo castelo inteiro, depois você tem que ir pra Golden Lane, depois ir pra catedral, é muito tempo. Então a gente ficou muito tempo lá dentro, a gente andou por muito, muito tempo, assim, pelo lugar. Então a gente ficou bem cansado. E quando a gente saiu, assim, do castelo, a gente tava muito. A gente tava procurando só um lugar pra comer, sabe? Eu gostei do castelo, mas eu fiquei meio surpresa que a gente só viu parte do castelo. Tipo, o lugar é gigante. E a gente só viu parte do castelo, então eu fiquei meio decepcionada com isso. Mas o castelo é bem bonito, bem legal. A igreja é que é muito linda, porque a igreja é meio que estava em construção por 600 anos. Então é uma igreja que mistura muito da antiguidade com coisas modernas. Então é muito interessante, muito fascinante. Vários pintores e artistas trabalharam na igreja, então é muito interessante. Eu acho que a igreja foi realmente o ponto alto do castelo pra mim, porque eu fiquei decepcionada que a gente não pôde ver mais parte do castelo. Mas foi isso que a gente fez. Depois a gente foi almoçar num café que tinha o nome de uma cachorra, que a cachorra tava dentro do café. Eu achei muito fofinho. O ponto é que a gente ia na Torre Petrin depois, mas o problema, e depois da torre a gente ia na biblioteca e no monastério. Só que o problema é que era muito longe de onde a gente tinha que voltar para pegar nossas malas e ir para a estação de ônibus. Então a gente acabou que só ficou dando uma volta pela ponte novamente, porque a gente não tinha muito tempo. Então a gente ficou com medo da gente perder o ônibus ou alguma coisa. E também porque a gente não sabia se queria subir na torre, então a gente ficou com medo de só chegar lá e, tipo, demorar muito tempo pra gente chegar lá e tirar uma foto com a torre. Então, a gente decidiu não ir e foi isso, basicamente, que a gente fez em Praga. A gente voltou pra casa numa longa jornada, porque a gente teve que pegar um ônibus, depois pegar um outro ônibus e depois andar até em casa, porque não tinha mais ônibus pra chegar aqui. Mas é isso, basicamente. Foi uma ótima viagem. Eu gostei muito de Praga. Eu realmente não estava esperando que fosse um lugar tão bonito e tão interessante, fascinante, assim. Muitas coisas a gente não conseguiu ver. Tem vários museus fascinantes em Praga, mas a gente teve que escolher as coisas que a gente ia fazer porque a gente tinha pouco tempo. Então, se você sabe alguma outra coisa que tem muito boa para fazer em Praga, comenta aqui embaixo, porque eu sinto que a gente fez tudo que a gente quis fazer, então talvez a gente tenha perdido alguma coisa, mas eu não sei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Um romance espirituoso da B.K. Morrison. Mas eu acho que eu vou trocar, porque esse livro tá um pouco melancólico, um pouco nostálgico. E eu não tô nessa vibe. Eu sei que é a vibe natalina, mas eu não quero entrar nessa vibe agora. Então eu acho que eu vou continuar lendo esse aqui, Merry Christmas, Filthy Animal, da Megan Quinn. E é isso. Pra esse vlog não ficar gigante, eu vou acabar aqui. Mas eu acho que eu vou fazer um vlog de Natal, então fiquem ligados, aguardem, porque faltam 7 dias. Estou muito animada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Comentem aí se vocês já foram pra Praga ou se vocês querem, ou o que vocês querem ver aqui no canal. Enfim, comentem o que vocês quiserem. Até o próximo vídeo. Tchau.